Oi gente, meu nome é Ananda Praia e hoje eu vou fazer um unboxing de todas as compras que eu fiz de livro na Semana do Consumidor da Amazon com o cupom de 40% de desconto. Nessa Semana do Consumidor a Amazon tava com muito desconto bom e teve uns 3 dias diferentes que eles colocaram esse cupom de 40% de desconto. No primeiro dia que saiu eu tava dormindo, perdi, no segundo dia também tava almoçando, perdi, só dura assim uma hora e pouco. E no terceiro e último dia da Semana do Consumidor eu consegui e vou abrir agora os livros que vieram. O primeiro que tem aqui é A Mulher que Fugiu de Sodoma, do José Geraldo Vieira. Esse livro aqui, ele tá na lista para leitura com meu primo. A gente tá tentando ler mais clássicos brasileiros e a gente vai inaugurar esse ano com esse e com a Ópera dos Mortos também, que já chegou. Então, gente, esse romance, ele faz uma alegoria com tudo o que aconteceu na Sodoma, nas histórias que contam na Bíblia, com a decadência moral que a gente tem hoje em dia. Então, tô super ansiosa, nunca li nada do José Geraldo e ansiosa para fazer essa primeira leitura com meu primo pra gente poder discutir. O segundo livro que veio aqui já foi uma indicação da Ariesca, que eu quero muito ler esse ano, que é Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Dizem que é um livro assim muito pessimista, que tem um olhar assim muito pesado sobre a vida, mas também tô ansiosa para fazer essa leitura. Esse romance, ele fala do Jude, que é o protagonista, e como ele teve uma infância pobre, e todas as frustrações que ele teve na vida desde então. Então, ansiosa também para fazer essa leitura. O próximo que veio aqui foi um que, poxa, tá extremamente hypado na comunidade literária e eu quero muito fazer a leitura também. Então, gente, ele é um romance de época, também é um romance policial, que fala sobre um frade franciscano na Itália, na época do século, salvo engano, acho que do século XIV, XIII. E eu tô super ansiosa para fazer a leitura do Nome da Rosa. O próximo que veio aqui foi o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Essa edição é um pouco menorzinha do que eu pensava, é a edição da Martin Claret. Eu achei tão linda. Ela vem assim, capa dura. Eu também tenho algumas outras edições da Martin Claret que eu comprei esse ano, que eu achei super bonito o trabalho deles e quis fazer a aquisição do Mulherzinhas também. Eu lembro que eu vi o filme com a Emma Watson no cinema, e tô super ansiosa pra fazer a leitura, né? Creio que o filme ele só retrata um pouco, assim como também comecei a ler Orgulho e Preconceito depois de ver o filme, eu também vou fazer a leitura do Mulherzinhas, que é bem nessa pegada Jane Austen, Irmãs Brontë, e vou fazer a leitura desse, se tudo der certo ainda esse ano. Eu tô com alguns na lista, mas quero fazer a leitura do Mulherzinhas também. Gente, chegou o meu Book Nook também de livraria. Tava super ansiosa. Esse daqui não é compra da Amazon, esse daqui é do Mercado Livre. Eu fiz esse primeiro Book Nook que tá aqui super fofinho. Montei com 317 peças. Ele vem com todas essas luzinhas pra instalar. Achei a coisa mais linda que ele fica aqui na estante. E eu comprei um outro, porque esse daqui era tema de bar, que eu moro em Manaus, no Amazonas, então todos eles estavam demorando muito pra chegar, e assim que eu vi o vídeo eu já queria um pra montar logo. Então eu comprei esse que chegava em uma semana e todos os outros demoravam assim quase um mês pra chegar, que foi o caso desse daqui. Eu pedi em fevereiro, ele acabou de chegar agora no final de março, e o tema dele é esse tema de biblioteca, que eu achei muito fofinho. Tô doida pra montar também pra ficar na estante, a coisa mais fofinha. Eu não sei quantas peças são nesse. Não diz. A gente vai colocar na tela o número de peças, só que aqui ele disse que a dificuldade de montagem é 1. Tô triste, porque esse daqui a dificuldade de montagem era 4 e eu achei super divertido. Mas tomara que também esse daqui me tirou 3 dias. Vamos ver quantos dias esse daqui da biblioteca leva.
Mas muito, muito fofinho, tô ansiosa pra fazer a montagem, compartilhar com vocês. Próximo que chegou aqui, esse calhamaço. É a Montanha Mágica do Thomas Mann. Os preços ficaram muito melhores agora em março, porque o texto entrou em domínio público, então teve várias versões, saiu a versão da Penguin, saiu também pelo Clube de Literatura Clássica, e eu comprei esse da Companhia das Letras, com a capa dura. Eu gosto desse trabalho, e também tô querendo começar essa aventura da leitura de calhamaços, né? Consegui finalizar o Conde de Monte Cristo, é o primeiro calhamaço esse ano, e vou começar agora alguns outros que vão aparecer aqui também, que já vão começar em abril. E esse daqui eu creio que eu preciso ter um pouco mais de maturidade assim para ler, então talvez pro final do ano ou até mesmo já para 2027. Mas ansiosa para fazer a leitura desse autor alemão. Ele é muito comentado, vários booktubers comentam as obras dele, e eu já comecei pelo principal livro dele, né, o mais vendido. Pretendo fazer a leitura aí ou final de 26 ou início de 2027, vamos ver. Agora uma caixa muito pesada. Vamos começar pelo Processo, do Kafka. Eu li agora no final de 25 e início de 26, 2 livros dele. Eu li o Carta ao Pai e a Metamorfose. Estou fazendo, na verdade, a releitura. É a leitura do mês de março agora, do Clube do Livro que eu faço com as minhas amigas. Meu único clube presencial. Gostei muito. E também gostei muito da escrita do Kafka. Quis adquirir mais obras dele e vi que essa entrou em promoção agora na Semana do Consumidor, e fiz aquisição de O Processo, do Kafka. Essa obra, ela ficou inacabada, né? Depois que o autor faleceu, o amigo dele, testamentário dele, fez a reunião dos escritos que ele tinha, e por isso que dizem que esse livro ele tem assim um final como ambíguo. Então, tô ansiosa para fazer a leitura. Ele é bem maior, né, do que o Carta ao Pai e a Metamorfose, que os dois não chegam a ter 90 páginas, dependendo da edição que você compra. E tô muito ansiosa para fazer a leitura e descobrir mais, né, como é que é esse autor desenvolvendo romances e não as novelas. O outro que a gente tem aqui, A Inquilina de Wardfell Hall, também da Martin Claret. Fiz várias aquisições da Martin Claret, tô achando super bonitas essas edições deles. Esse aqui é A Inquilina de Wardfell Hall, da Anne Brontë. Dizem que ela é a mais esquecida das irmãs Brontë, que tem a Emily com o Morro dos Ventos Uivantes e a Charlotte, que eu pretendo também ler esse ano, tem várias obras como Jane Eyre. Eu tô muito ansiosa para fazer a leitura, e comprei também A Inquilina de Wardfell Hall para ler. É sobre uma mulher que foge de um casamento abusivo e ela vai se instalar numa mansão decadente com o seu filho, criando várias assim fofocas sobre o que aquela mulher tá fazendo ali, desacompanhada com aquela criança, se eles conseguem se manter, o que foi que levou eles até ali. E um vizinho, ele acaba fazendo essa aproximação com a inquilina dessa propriedade para descobrir toda a história dela e o que fez ela chegar até ali. Tô muito ansiosa também para fazer essa leitura, e achei essa edição super linda. A capinha roxa com o corte laranja, assim, achei muito bonito, gente. A Martin Claret tem uns, até mesmo por dentro, olha, a diagramação, as letras bem grandes. Enfim, achei lindo. Aqui a gente tem outra edição da Martin Claret, só que agora indo para os russos. Eu comprei aqui essa edição de Gente Pobre e Anfitriã, do Dostoiévski. Eu tava fazendo a leitura de Gente Pobre pelo Kindle, só que os russos, eu gosto muito de fazer marcação, de anotar no livro, e pelo Kindle eu confesso que eu fico ainda um pouco atrapalhada de usar. Então eu queria muito comprar a versão física e vi que essa entrou num preço muito bom, que além de ter Gente Pobre, também tinha a Anfitriã. Confesso que não sei muito sobre essa história, mas Gente Pobre, pelo que eu comecei a leitura, era um senhor já idoso que se correspondia com uma adolescente por meio de cartas,
e eles contavam, assim, sobre os seus dias, sobre as felicidades, as dificuldades. Então, essa leitura que era também muito ansiosa para fazer. E, gente, todas essas edições da Martin Claret muito, muito fofinhas, assim. Também mal posso esperar para fazer a leitura. Todas, assim, com a diagramação boa, com a página amarelada. Vem com a fitinha também para fazer a marcação na página. Enfim, muito, muito primorosa mesmo. Todas essas edições da Martin Claret que chegaram. Agora a gente vai... para esse calhamaço que eu também, assim como a Montanha Mágica, tô com receio de fazer a leitura, então talvez não seja num futuro tão próximo, mas vem aí a leitura de Moby Dick do Herman Melville. Eu vi depois que a edição mais vendida do livro é a edição da editora 34, mas eu acabei comprando esse mesmo pelo Clássicos Zahar, porque depois das aquisições que eu fiz, o Fantasma da Ópera, Jane Eyre, David Copperfield, pelo Clássicos Zahar, eu fiquei muito apaixonada pelo trabalho que eles fazem. A maioria deles vem com ilustrações, a diagramação é boa, o livro ele não quebra aqui a lombada, que nem os da Penguin, e também as notas de rodapé ficam no rodapé, também ao contrário da Penguin. Tive uma experiência um tanto quanto difícil agora fazendo a leitura de Rei Lear pela edição da Penguin, que as notas de rodapé ficam ao final e elas nem vêm numeradas assim durante a peça, então tinha que estar com 2 marcações acompanhando o tempo todo, e isso dificulta um pouco a leitura para mim. Então a Zahar para mim super arrasa com esse trabalho. A diagramação também bem boa, todas as notas de rodapé. O que eu vi também na edição do Conde de Monte Cristo é a riqueza. Tem várias notas de rodapé, várias explicações de todas as referências históricas que os autores fazem, de palavras também que a gente não esteja tão acostumadas. E ansiosa para fazer essa leitura, para encarar o capitão que fica fissurado na caça a Moby Dick, a baleia que arrancou sua perna. Pelo preço realmente tá bem bom, gente. Tinha o preço de desconto da Semana do Consumidor e em cima ainda tinha 40% de desconto. Eu acho que essa edição, por exemplo, ela tava com desconto 94, salvo engano, eu fiz a aquisição por volta dos R$60. Então, pra mim, por esse tamanho de livro e pelo trabalho da Zahar, super acho que vale a pena. O próximo que veio aqui já é um clássico, não é um clássico na verdade, é um livro contemporâneo americano. Uma Vida Pequena, do Hanya Yanagihara. Não sei se estou falando certo o nome do autor. Hanya Yanagihara. É um livro que também, assim como o Nome da Rosa, está sendo muito comentado mundialmente. É a história de um rapaz com seus 4 amigos morando em Nova York e tudo que se passa na vida deles, e principalmente a história do Jude, que é o protagonista, todos os traumas que ele carrega de infância e como ele consegue ou não consegue lidar com isso. Dizem que é um livro que não tem como você terminar sem chorar. Eu sou muito chorona, então acredito que vou me emocionar bastante com essa obra, mas também é bem maior, inclusive, do que eu pensava. São 783 páginas, então é um calhamaço, acho que já considera-se. Também ansiosa para fazer essa leitura. O outro que chegou aqui foi A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Ele é um professor peruano e ele fez esse romance histórico. Esse livro ele veio como dica do professor Rodrigo Leão. Ele leu a obra, gostou muito e me deixou assim animada para fazer a leitura. Tava com preço muito bom também, com os 40% de desconto. Então fiz aquisição. O Mário Vargas Llosa também ganhou um prêmio Nobel pelas suas diversas obras. Eu acho que essa não chega a ser a mais famosa do autor,
mas ela é muito bem conceituada também. Animada para fazer a leitura. E agora chegamos na última caixa. O primeiro que a gente tem aqui é Don Quixote de La Mancha. Agora, dia 1º de abril, eu começo a leitura conjunta pelo Clube Calhamaços, da Ariesca Meurer. E tô muito animada, porque o meu primo topou também fazer essa leitura comigo, desse calhamaço, também comprou a mesma edição. Eu tinha comprado uma edição da Penguin, aí como ele falou que ia ler por essa da Martin Claret, eu achei muito bonito o trabalho da capa. Eu quis também e acabei ganhando de presente justamente por causa desses 40% de desconto. Então vou começar essa leitura, vai durar, salvo engano, são 3 ou 4 meses, porque o livro é enorme. Não sei se vai ser o maior que eu já li, porque o Conde tinha 1.300, mas deixa eu ver quantas páginas. Não, 1.171 páginas, então não chega a ser tão grande quanto o Conde, mas tem a parte da linguagem, né, que é um pouco mais antiga, uma linguagem mais rebuscada, então eu creio que vai demorar um pouco mais de tempo para fazer a leitura. Gente, todas as obras, vários livros que a gente lê, vários filmes que a gente acompanha, fazem referência a Don Quixote. Don Quixote é, assim, um dos realmente clássicos da humanidade, que não tem como você falar de clássico sem citar esse livro. Então, eu tô muito feliz de poder começar a fazer, vai ser o meu segundo calhamaço da vida, e já desse jeito, já com Don Quixote, mas estou muito animada para fazer a leitura, ainda mais assim, leitura conjunta, que eu acho que ajuda você a manter o ritmo, né, de cumprir aquela meta de páginas e ter com quem discutir o livro durante todas as etapas. Você vai ter várias pessoas que estão ali na mesma etapa do livro com você. Então, muito animada para fazer a leitura. Essa edição da Martin Claret, ela é também muito bonita. Todos os trabalhos deles também tô achando muito bonitos. A diagramação, a lombada ela vem dessa forma para não quebrar, porque o livro é muito grande. E a história super conhecida, né? A história do nosso querido Don Quixote. A história do nosso querido Don Quixote, seu fiel companheiro Sancho Panzas, que ele, por ler vários romances, acaba ficando meio doido e saindo por aí nessa postura meio herói, romântico, e lutando como moinhos de vento, como se fossem gigantes. Então eu tô animada, dizem que é uma obra muito engraçada também. Aqui já contempla uns 2 volumes, que Don Quixote foi escrito em 2, né? Um maior e outro menor. E essa edição da Martin Claret fez a reunião dos 2. E essa daqui eu já começo depois de amanhã. Muito animada. E o último livro que a gente tem aqui, terminando também com peso, é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu comprei por essa edição da Todavia, que foi muito indicada por alguns canais que eu sigo, como o do Raul, por exemplo, Raul Martins. E, gente, não tem como falar sobre clássicos também e não trazer um dos grandes romances do Dostoiévski, né? Eu fiz a leitura apenas de novelas dele. Li Noites Brancas, na verdade, estou relendo Memórias do Subsolo e gostaria de fazer a leitura de um grande romance dele, que é Crime e Castigo, né? Que fala sobre o Raskolnikov, que ele luta contra a sua própria culpa após matar uma senhora, e já as pessoas dizem que 10% do livro é sobre o crime e 90% do livro é sobre o castigo, né? Que às vezes o castigo que a gente sofre não é nem como se fosse a pena de um crime, é mais a culpa da nossa própria consciência. Então, nessa minha jornada de começando a leitura dos grandes clássicos, eu gostei muito de fazer a leitura dos escritores russos, né? Tolstói, Dostoiévski, Gogol, Turgenev. Então, eu vou ler o meu primeiro grande clássico russo, né? Grande em questão de volume mesmo de páginas. E tô bastante animada, também quero
É o último livro da lista e a gente está encerrando em muito bom tom. Esse livro, pra mim, eu já tenho uma super inclinação a favoritar, ser um dos favoritos da vida, como dizem. Então, essas foram todas as minhas aquisições com um cupom de 40% de desconto da Semana do Consumidor da Amazon. Não serão todas leituras de 2026, algumas realmente vão ter que ficar para 2027, porque a lista já tá bem grande. E queria agradecer vocês por ter assistido, que vocês comentem sobre os livros que vocês gostam, quais são os livros favoritos de vocês dentre esses que eu falei e quais foram as aquisições que vocês também fizeram, se vocês conseguiram aproveitar o cupom de 40% da Amazon e se vocês estão preparados também para a promoção de maio do Book Friday. Book Friday que chama? Se vocês estão preparados para a promoção do Book Friday em maio, está todo mundo já com cartão limpo também para quando chegar essa data. É isso, gente. Muito obrigada e boas leituras.